Presta bem atenção no que eu estou falando. Olha o meu olho aqui. Aqui está o filé do filé. Aqui está o melhor que você pode ter de análise técnica. O vídeo especial de hoje, meu grande amigo Dario, que é uma máquina de análise técnica absurdo, está mostrando para você todo o percurso de você, como você entender e compilar os dados, da análise gráfica até a análise técnica. Não vale a perder a grande série A Bússola do Mercado. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Dario Junqueira. Sou um dos sócios fundadores da Mentoria Alcateia e vamos começar o segundo episódio da série Bússola do Mercado. Hoje iremos falar da transição da análise gráfica simples para a análise técnica no mercado financeiro. Então, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E chame seus amigos, sua esposa, marido, filhos e parentes para que através desses episódios você não seja o único louco aí a falar essa língua estranha. Fique atento que a partir deste episódio, sempre no final do vídeo darei uma dica, insight ou aplicação prática para auxiliar você nos seus estudos. Bora lá! No primeiro episódio, nós compreendemos como os gráficos podem nos ajudar a compreender melhor os dados e assim tomar boas decisões. Porém, vimos que para isso funcionar bem, precisamos nos atentar que existem algumas premissas importantes. Primeiro, precisamos ter clareza dos dados apresentados, saber do que se trata, da metodologia e como estes dados foram levantados. Segundo, temos de saber dar uma interpretação correta a este conjunto de números. Compreender bem a diferença entre certeza e alta probabilidade, assim como do nunca e o improvável. Paralelamente, precisamos compreender que estatísticas e probabilidades não produzem necessariamente sequências perfeitas. Lembram? Um saco de 100 laranjas, sendo 95 boas e 5 ruins, não significa que ao retirar as frutas do saco, teremos exatamente sequências de 19 boas e uma ruim. Na verdade, nada impede de tirarmos de lá 2 ruins logo de cara, ou 40 boas de uma só vez. Também aprendemos que a análise gráfica tem ótima eficiência em um horizonte adequado e que ela é afetada pelo improvável ou inesperado. Assim, fatores surpresa externos podem, de uma hora para outra, repaginar todo o processo. Além disso, demonstramos que indicadores e dados auxiliares podem dar clareza ou melhor compreensão a alterações relevantes que podem ocorrer nos padrões gráficos que estamos analisando. Certo, mas como e quando a análise gráfica passou a ser chamada de análise técnica? E como isso influenciou o mercado financeiro? Bem, antes de surgir a análise técnica, teve início o mercado financeiro. A negociação de títulos, ações e as famosas bolsas de valores. Talvez já tenha ouvido falar de Wall Street, o centro financeiro do mundo. Nos primórdios da economia mercantil norte-americana, Wall Street foi ponto de encontro entre vários comerciantes e transportadores, que negociavam diversos contratos de navegação entre si. A atual função financeira e especulativa de rua só passou a ser conhecida nos finais do século XVIII, quando o capitalismo empreendia seus passos fora da Inglaterra. Em 1792, um grupo de 24 acionistas firmou um acordo que estabelecia as regras e taxas referentes às negociações da Bolsa de Nova York. A partir daí, Wall Street concentrou em torno do seu nome a possibilidade de arruinar e estabelecer fortunas do dia para a noite. Após a crise de 1929, aquela simples rua trouxe um grande trauma a vários especuladores. No início, os preços e cotações dos ativos eram conhecidos a apenas aqueles que estavam lá fisicamente e participavam da roda de negociações. Até pouco tempo, essas rodas de negociação ainda existiam nas bolsas de valores espalhadas pelos centros financeiros ao redor do mundo. Com o tempo, o preço de fechamento, ou seja, o último preço de negociação do dia dos ativos mais importantes, eram publicados e listados nos jornais locais e lugares públicos para acesso a mais e mais pessoas. Com o surgimento do telégrafo, os traders podiam fazer negócios à distância, baseando-se na fita de máquinas de cotação. Inventada em 1856
por David Hughes, este aparelho de nome sem graça funcionava assim. Você comprava uma unidade bem cara, pagava a taxa pelo serviço bem alta e então recebia as cotações através de um telégrafo, um avanço para a época. A máquina imprimia uma tira automaticamente, uma sequência de informações. O ticker, que era o código do ativo, como Petro, Vale, Meta, Google, Apple, o horário, o preço de fechamento de um período e o volume negociado. Então tinha código do ativo, preço, horário e volume daquele período. Tudo bem, Dario. Você falou, mas ainda não vi nada de gráfico. Você está certo. Mas e agora chegamos ao ponto em que iniciou o uso dos gráficos no mercado financeiro. Bem, os traders, de posse então daqueles dados, daquela fita, iam lá em uma lousa, ou um quadro, ou um papel, aquele papel cheio de quadradinhos, e marcavam essas informações para formar o quê? Um gráfico. De que modo? Os primeiros tipos de gráfico usados no mercado financeiro foram os de linha, barras e ponto de figura. Tem aí gravuras deles antigamente, mas agora moderno, que nós temos acesso em nossas plataformas. Esses eram os tipos básicos de gráfico que foram primeiramente usados. E agora, de posse desses gráficos, pessoas iniciaram os primeiros estudos, formando a base da análise técnica para o mercado financeiro. E quem foi um desses pioneiros? Charles Dow. Jornalista, editor financeiro, Charles Dow foi uma figura fundamental no campo da análise técnica. Ele está por detrás da criação do índice Dow Jones, que o ajudou a desenvolver a teoria de Dow, além de cofundar o The Wall Street Journal, junto com Edward Jones. Essas atividades, no final do século XIX, possibilitaram a Dow observar padrões e a formular os princípios de sua teoria, que estabeleceu os pilares da disciplina da análise técnica, focando na análise de gráficos e no comportamento das tendências de mercado. Sua teoria será o objetivo do próximo episódio, o princípio da análise técnica, a teoria de Dow. E aquela dica marota, Dario, que você prometeu lá para o final do vídeo? Cadê? Vamos lá? Notem que desde o princípio, desde o início do mercado financeiro, desde lá as primeiras fitas, as primeiras listagens, os primeiros quadros, as primeiras informações públicas compartilhadas pelas bolsas mundo afora, tinham ali 3 informações básicas disponíveis. Eram preço, tempo e volume. Então tinha ali o ativo, o preço dele, o horário e o volume. Portanto, quando você, como trader, nos seus estudos, abre mão de observar ou compreender uma dessas coisas, ou seja, abre mão talvez de compreender ali o volume, ou não se atenta tanto ali ao tempo, ou não olha o preço, pode estar talvez ali uma das causas para ter dificuldades para desenvolver uma leitura gráfica assertiva e assim atingir resultados consistentes. Então fica a dica. Você consegue olhar bem o preço, o tempo e o volume em sua análise gráfica? Isso pode fazer uma grande diferença em sua eficiência e assertividade. Mas não se preocupe, aqui com o tempo nós vamos falar de cada um desses dados mais a fundo e individualmente. Sendo assim, hoje nós compreendemos como os gráficos começaram a fazer parte do mercado financeiro e se tornaram a base da análise técnica. Então, se prepare para o próximo episódio, pois cada vez mais os assuntos se tornarão mais práticos e objetivos. Siga-nos para continuarmos em busca da bússola do mercado. Deixe seu like e bora pro topo. A jornada será louca, mas o resultado vale a pena. Nos vemos em breve.